Bem-vindos. Zacarias 12:10 diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e o espírito de súplica. Aqui, esse versículo de Zacarias, primeiro assim, só contextualizando, Zacarias era um profeta pós-exílio da Babilônia. Ele foi contemporâneo de Ageu. Então, ele estava responsável ali para abraçar o povo e passar ali o entendimento da presença do Senhor e dar os direcionamentos para os próximos passos, né? Mas nesse versículo especificamente, se você for ler todo ele fala até sobre Jesus, sobre Apocalipse, fala tudo assim. Eu só estou lendo uma parte dele. E Zacarias, nesse versículo, ele fala sobre a graça, sobre o espírito de súplica que Deus ia derramar sobre o povo. E aí, ali ele fala até sobre a crucificação de Jesus. Mas eu queria só atentar para essa parte. Derramarei sobre o meu povo o espírito de graça e o espírito de súplica. Eu queria dizer para vocês que as nossas experiências, o costume de fazermos as coisas, o que se torna um hábito na nossa vida, a gente vai no automático, não vai na dependência de Deus. Aqui o Hermínio, não sei se ele está aí ainda, porque ele é médico, trabalha, né? Mas eu tenho certeza que o Hermínio, quando ele vai trabalhar, quando ele vai fazer uma cirurgia muito importante, por mais experiência que ele tenha nas cirurgias, ele sabe que ele depende de Deus. Ele ora para que Deus direcione as mãos dele naquela cirurgia. Então, os anos de experiência que o Hermínio tem na medicina não o torna autossuficiente. Ele sabe que ele é dependente daquilo. Então, muitas vezes, nós nos colocamos em lugar de autossuficiência pela experiência que nós temos de vida. Eu vou te falar por quê. Você fala assim: não, Fernanda, eu sou alguém dependente de Deus. Eu vou te explicar por que às vezes nós não estamos neste lugar de dependência e súplica. Quantas vezes a súplica está no seu coração? Quantas vezes você suplica para Deus? Às vezes, você acha que não precisa desse espírito de súplica no seu dia a dia, porque você não enfrenta coisas desesperadoras todos os dias. Alguém muito desesperado que suplica. Mas o espírito da graça de Deus revela a nossa miséria, a nossa incapacidade. Nos faz olhar para a cruz do Calvário e ver o quanto nós somos dependentes da graça. O quanto nós não merecemos essa graça, principalmente. E o espírito de súplica é aquele espírito de dependência, de não se acostumar com a rotina e não confiar na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Nós conhecemos os métodos, nós sabemos como fazer, nós temos o dom, mas nós precisamos ter o espírito de súplica, estar ali naquele lugar. De súplica, de entender que sem Deus nada nós podemos fazer. A presença dele é fundamental na nossa vida. O rei Josafá, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 13, conta o momento em que Josafá, ele estava para ser atacado. Alguns reis se juntaram para ir contra Josafá. E fala qual foi a primeira atitude de Josafá. Josafá tinha mais de 20 anos de experiência, cheio de vitórias e bênçãos na vida dele. Ele já sabia como fazer, ele sabia como lutar. Só que ele não confiou na autossuficiência dele. Ele foi para a presença de Deus, chamou o povo, convocou para um jejum, para a oração no templo. E no versículo 12 ele diz assim: nós não sabemos o que fazer, 20 anos de experiência. Nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em ti. Essa é a oração para você e para o seu trabalho hoje. Se nós percebermos que o espírito de graça e de súplica não é algo que é gerado por nós, é derramado por Deus gratuitamente, você não vai sair da sua casa sem pedir para Ele que te oriente, sem pedir para Ele que te conduza. Ah, mas eu estou indo para a mesma empresa, é o mesmo chefe. Não é o mesmo dia. As pessoas não estão do mesmo jeito. Deus quer te usar de forma estratégica no seu trabalho.
na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Quando você está cheio do espírito de graça e súplica, a graça revela que você tem recebido de Deus e você vai derramar a graça, a presença dele, o amor, o perdão. Você é cheio disso. Se você é cheio da graça que Deus derrama sobre o povo, sobre nós, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, você não tem que estar aí ofendido. Não tem que estar magoado. Porque a graça de Deus, ele não dá em gotas, ele derrama. Ele fala, vou derramar a minha graça sobre o povo e o espírito de súplica. A graça é o favor não merecido. Nós não merecemos o perdão, nós não merecemos o amor, nós não merecemos misericórdia, mas ele voluntariamente derrama sobre nós isso. Por que que ele derrama? Porque não pode ficar só em você. Tem que atingir as pessoas que estão perto de você. Mas às vezes porque você faz a mesma coisa todos os dias, você já sabe como fazer, você tem talento para aquilo, você não tem um espírito de súplica. O espírito de súplica é estar naquele lugar desesperador onde a gente não sabe o que fazer. Mas eu sei o que fazer, Fernanda. Sabe? Mas você não pode confiar na sua experiência, no método e no dom, porque se surgir alguma coisa, você não vai olhar com seus olhos, você vai olhar com os olhos de Deus. Porque os seus olhos vão enxergar o inesperado de forma desesperadora, mas quando você se desespera apenas na presença de Deus como súplica, Senhor, eu não sei o que fazer. Nós não sabemos o que fazer, mas nós cremos que o Senhor sabe. Então, vem, me usa hoje. Eu quero estar cheio de graça e o meu coração está aqui cheio de súplica, sobre a súplica que o Senhor derrama sobre mim. É para mostrar para o Senhor que eu dependo do Senhor. E eu sem a sua presença, eu não sei. Porque todo dia tem coisa nova. Principalmente para aqueles que amam a Deus. Não é o mesmo trabalho, não é as mesmas coisas. Sempre você vai como se fosse a primeira vez. Às vezes, por exemplo, quem é acostumado nos ministérios da igreja, eu sirvo no ministério da adoração. Eu já sei o método, eu tenho o dom, eu já sei como fazer, é só chegar lá, cantar, expressar a letra. Mas não é dessa forma. Eu preciso derramar a graça que Deus derramou em mim. Estar ali livre de mágoa, livre de rancor e derramar a graça, derramar amor ali no altar. Eu tenho que estar ali com o espírito de súplica, demonstrando o quanto sem Deus eu não consigo nada, o meu dom não vale, a minha experiência não vale se Deus não estiver comigo. Eu preciso estar dependente, porque ali na adoração, no meu ministério, quando eu entrego, sempre terá alguém que vai receber pela primeira vez aquilo. E mesmo aqueles que já receberam, Deus derrama novo entendimento, Deus renova o entendimento, Deus muda o entendimento. Tem coisa nova todos os dias. Então, nosso coração precisa ser um coração que tenha consciência dessa graça derramada, mas ele também derrama súplica. Súplica é necessidade desesperadora de algo, no caso da presença. Como eu dei o exemplo aqui do rei Josafá em 2 Crônicas 20, capítulo de 1 a 13. Vários reis se juntaram contra Josafá. E a primeira reação dele, eu já falei de Josafá aqui direto, eu fico falando de Josafá, porque eu me impressiono muito com as reações de Josafá diante da luta, diante da dificuldade. Então, a nossa experiência não... É claro que, eu falei aqui do Dr. Hermínio, né, que ele tem várias cirurgias no currículo dele. É claro que as pessoas que vão lá vão querer ser operadas por ele porque tem vasta experiência. É melhor do que aquele que nunca operou. A gente fica meio... Eu quero aquele que tem mais experiência. Mas isso são as pessoas que podem olhar para nós como referência. Os outros vão ver em nós uma segurança, mas nós não podemos confiar na nossa experiência. O espírito de súplica tem que estar aqui, ó,
para tudo que a gente vai fazer na vida. Doutor Hermínio, as cirurgias, o trabalho dele lá, mas você, onde você estiver, você fala, Senhor, aqui, eu quero suplicar que o Senhor me dirija hoje nesse dia. Eu suplico que eu consiga agradar ao Senhor. O que eu preciso fazer lá no meu trabalho? É um dia novo. E você carrega a graça e a súplica do Pai dentro de você, que foi derramado. Essa dependência nos dá ali uma coisa de novidade. De que você vai ser usado por Deus para abençoar, para derramar graça na vida de outras pessoas, porque foi derramado sobre você. E se você recebeu, onde você colocar a planta do pé, as pessoas vão ser atingidas pela graça de Deus por causa da sua vida. Você nem precisa falar nada, basta você chegar. A graça de Deus chega junto, porque sobre você foi derramado. Então está derramando, gente. O que derrama, espalha. Sabe, às vezes a gente lê alguns textos da Bíblia e a gente acha que é para um grupo específico de pessoas. A gente fala assim, isso aqui é para fulano, isso aqui é para os diáconos, isso aqui é para o pastor, isso aqui não sei o quê. A gente vai definindo. Tem um versículo que, desde criança, eu sempre achei que ele era um versículo para os jovens. Porque fala dos jovens. Então, eu achei que era só para os jovens, não servia para as pessoas mais velhas. Diz assim, lembra-te, Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e você diga, não tenho neles prazer. E eu lembro que às vezes os mais adultos, né, os antigos, eles falavam assim, olha por onde você anda, lembra do teu Criador, antes que cheguem os maus dias e você diga, não tenho neles prazer. E muitas vezes nós hoje somos os adultos, né? A gente acha que esse texto é só para jovem, mas às vezes nós estamos vivendo tempos, dias, que nós não estamos tendo prazer nos nossos dias. Precisamos lembrar do nosso Criador. Mas isso aí é para jovem. Não, nós precisamos lembrar do nosso Criador todos os dias. Nós devemos ser exemplo para os nossos jovens de que nós nos lembramos do Criador. Nós carregamos a graça que Ele derramou, mas também carregamos um espírito dependente, carente da presença dEle, porque Ele derramou súplica. Ele derramou o espírito de súplica no nosso coração. Sabe? Confiar no nosso talento, confiar nos métodos, confiar nos dons, na experiência. Isso é algo que o sucesso faz conosco. O sucesso, quando nós temos sucesso nas coisas que a gente faz, quando dá certo as coisas que a gente só vai repetindo a fórmula, né? Porque sabe que dá certo. E aí, nós confiamos no sucesso. Nós confiamos em nós mesmos, nós confiamos nos métodos. Só que se aparece algo inesperado, a gente já perde o controle. E para que você não perca o controle, para que as suas reações frente ao novo que aparece diante de você, você precisa estar lembrando do seu Criador todo dia. Não é só quando você é jovem que você precisa lembrar do seu Criador. Para o adulto chegar para o jovem e falar assim, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, você está dizendo, eu lembro até hoje. Até hoje eu dependo do meu Criador. Então, se a sua vida, se a sua história tem sido uma história no seu trabalho, na sua empresa de sucesso, na igreja, você é alguém que já sabe o que fazer na sua igreja, você faz muito bem feito, seja qualquer área que te coloque. Você é muito bom, inclusive em mais de 5 áreas. Às vezes toda área que coloca você arrasa, porque você sabe já como fazer. Mas sem o espírito de súplica, sem o espírito de carência, de dependência de Deus, você só está fazendo algo que os seus olhos estão vendo. Agora, quando o espírito de súplica está dentro de você, você está cheio da graça dele, cheio, com o coração carente, dependente da presença dele, você consegue olhar para situações do jeito que Deus vê. O povo de Israel não queria mais Deus como rei, eles queriam uma pessoa que eles pudessem ver, que eles pudessem olhar. E Saul estava no meio do povo. Saul estava lá. E o povo olhou para Saul e falou, só pode ser ele. Os olhos do povo enxergou o quê? Força, altura,
capacidades, dons. Só que Davi também estava lá no meio do povo, escondido no meio das ovelhas, cuidando. Mas geralmente a gente não olha nos olhos de quem está servindo. Pessoas às vezes estão varrendo a sua calçada, você não olha no olho. O garçom vem te servir, você não olha, você não vê. São invisíveis. E Davi era invisível aos olhos do povo. A escolha que o povo fez foi na aparência. Quando Deus olhou para Davi, Deus já viu todo o contexto, o que queria acontecer. Ele conhece passado, presente e futuro. Então, se você for ver a história de Saul e for ver a história de Davi, a escolha do povo e a escolha de Deus, você sabe que o olhar de Deus sobre as coisas, o jeito que Deus enxerga as coisas, supera dons, talentos, métodos. Porque nem sempre, porque você já tem a experiência, você vai saber fazer algo que você já faz há muitos anos. Você precisa estar na dependência. Senhor, como que é essa situação que eu tenho a experiência, mas eu dependo do Senhor. É isso que Josafá falou. Nós não sabemos o que fazer, não. É uma batalha nova, uma batalha diferente. Porque Josafá considerava todos os desafios da vida dele como primeiro, mesmo tendo 20 anos de experiência. Então hoje é o primeiro dia da sua vida. Olhe, é o primeiro dia do sábado, você não acabou de nascer, mas é o primeiro dia. É o dia que você precisa olhar com os olhos de Deus. Falar assim, eu não quero olhar para o dia de hoje igual todo mundo olha. Eu não quero enxergar o dia de hoje igual todo mundo enxerga. Eu quero enxergar enxergar meu dia de hoje do jeito que o Senhor vê. O que o Senhor está vendo? Como eu preciso reagir? Sabe? Aceite, receba o espírito de súplica no seu coração. Um espírito que depende, que não fica olhando se o outro está fazendo, se o outro não está fazendo, como é que faz, não fica confiando nos seus métodos, no seu talento. Confia uma coisa, essa luta chegou para você porque o seu dom, o seu talento, os métodos que você tem é suficiente para você vencer suas batalhas e suas guerras. Mas sem a presença de Deus. Você fala, não, mas eu tenho Deus comigo. Você fala assim, me ajuda aqui nesse dia. Aquela oração mecânica. Senhor, eu quero ver como o Senhor vê. Vou entrar no meu carro agora, estou indo para a minha faculdade. Mas eu não estou indo só para a faculdade, eu estou indo para um lugar onde eu não sei o que eu vou encontrar hoje, mas o Senhor sabe. E eu quero que o Senhor vá comigo para o meu trabalho. Às vezes você vai ficar em casa. Prepare-se para o dia de hoje com um coração cheio de graça e súplica. Deus tem coisas grandes e ocultas para revelar na nossa vida quando nós estamos dependentes dele. Esse espírito de súplica, às vezes nós temos quando temos algo muito grave, desesperador. A gente, em nome de Jesus, meu Deus, tem misericórdia. Esse espírito de súplica, assim como o espírito de graça, ele tem que estar conosco todos os dias, porque ele nos faz ver a nossa miséria, que nós não somos nada sem a presença de Deus. E hoje não é uma segunda-feira comum. Amanhã não vai ser uma terça-feira comum. Enxergue o dia como ele é. E veja que Deus quer usar a sua vida para impactar a vida de outras pessoas. Se você não entender que esse dia é um dia único, ele nunca mais vai existir na sua vida e nem na vida das pessoas que você vai cruzar. Então não passe displicentemente, não passe relaxadamente pelo dia de hoje. Sobre você tem um espírito de graça e um espírito de súplica. Então você precisa entender que a graça de Deus basta, que a graça de Deus é suficiente para que você passe por qualquer luta que você está passando, para que você entre em qualquer também ambiente e mude a atmosfera do lugar. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, Romanos 12, 2. Aqui está falando assim para transformai-vos, renove o entendimento. Isso é todos os dias. Apresenteis, o versículo 1, os vossos corpos como culto racional.
Isso não é só no domingo. É todos os dias. Nós temos que entregar os nossos corpos e viver o dia. Porque você está vivendo, às vezes, em telas, ou vivendo tão engolido pela rotina, que você não percebe que você não está vivendo, você anda sobrevivendo. E você já percebeu que sempre a gente está esperando algo grande acontecer na nossa vida? Às vezes você vai passar no concurso, você fica esperando chegar o dia do resultado e você vive em função disso, pensando nisso 24 horas por dia e a sua vida está passando. Existe sobre você um espírito de graça, um espírito de súplica que te conecta, que te torna dependente e que faz você viver todos os dias como um dia, o último dia da sua vida, o único. Você não vive em função de esperar algo acontecer, o casamento chegar, o aniversário chegar, aquela viagem chegar, enfim, as férias chegar. Você vive sempre à espera. Hoje o Espírito Santo de Deus falou ardentemente ao meu coração de que nós precisamos viver o dia de hoje. Mas para viver o dia de hoje, bem... Ó, despencou aqui, tem uma sacola. Minha filha vai casar, tá cheio de sacola aqui em casa. A gente casa junto, né? Mas é isso. Sobre você tem um espírito de graça. A gente fala muito da graça de Deus, graça, misericórdia, mas não fala sobre o espírito de súplica que nos torna completamente dependentes de Deus. Você depende de Deus hoje para tomar um copo d'água. Você depende de Deus hoje para andar. Você depende de Deus hoje para enxergar. Você depende de Deus hoje para tudo. Por que não permitir que Deus use a sua vida para derramar graça nos lugares que você for, qualquer lugar que você vai? Viva o dia de hoje, não viva apaticamente. O dia de hoje, Deus derramou porção de graça e de súplica sobre você. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Eu tô falando demais hoje, né? Eu espero ter colocado aí no seu coração uma pontinha, assim, do que Deus falou comigo. Eu não dou conta de passar para vocês tudo. Eu nem sei se eu consegui passar de forma tudo que eu consegui ouvir, mas eu confio que o Espírito Santo de Deus, que está nessa live, abraçou seu coração e de alguma forma ele plantou aí uma semente que vai brotar e vai dar frutos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigada pela vida dos meus irmãos que me acompanham aqui nessa live. Obrigada porque o teu amor nos envolve, a tua graça é derramada sobre nós e o teu espírito de súplica também é derramado sobre nós. Então nos ajude a enxergar esse espírito de súplica e sermos carentes, dependentes da tua presença todos os dias. Não permita que a gente passe apaticamente sobre os dias, sempre na espera de algo acontecer. Porque o que mais importante poderia ter acontecido na nossa vida é Jesus, o Cristo de Nazaré, que já veio para nos dar uma vida plena, uma vida completa, sem falha, sem falta, porque o Senhor é suficiente para nós. O Senhor é o nosso pastor. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, agora, em nome de Jesus. Amém. Verdade, irmã. Irmã Chaquinha. É verdade, passa bem rápido. Um beijo, meus amores. E até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.